Bem-vindos, queridos alunos, bem-vindas, queridas alunas. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a teologia na modernidade. Em continuidade ao nosso estudo, vamos conhecer sobre o processo de secularização e dessacralização da sociedade, acompanhado pela crise modernista que acarreta a Igreja o compromisso social a caminho do Vaticano II. Ao mesmo tempo, destacam-se as reformas dos papas Pio X, Pio XI e Pio XII, sendo que o concílio somente foi convocado pelo Papa João XXIII. Já vinha sendo uma necessidade o concílio para se discutir a posição da Igreja frente à situação da modernidade. Porém, os papas vão vindo um após o outro e o concílio vai ser convocado somente com João XXIII. A partir da segunda metade do século XVIII, o mundo ocidental passou por profundas mudanças. Por um lado, a Revolução, Por um lado, isso, agora melhorou. Por um lado, temos a Revolução Industrial. Por um lado, temos a Revolução Industrial, que provocou mudanças econômicas e sociais, com consequências significativas para a humanidade. Por outro lado, a Declaração dos Direitos Humanos, aliás, inicialmente, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que levou a um período de turbulência devido às liberdades civis e sociais que propunha ao homem e ao cidadão. O mundo ocidental entrou na era das revoluções, que se estenderia por várias décadas. A Revolução de várias colônias e a Revolução Francesa suscitaram novas realidades na América, ocasionando compromissos sociais aos governantes. Esses processos envolveram mudanças de ideias e crenças nos imaginários, nos valores e nos comportamentos. É a época da industrialização e novos ganhos sociais vão acontecendo. Este processo de modernidade não aconteceu contra a Igreja Católica, mas aconteceu como fruto de uma época, de uma evolução histórica, que, por sua vez, também encontrou rejeição por parte de muitos católicos. O processo de secularização e dessacralização da sociedade. A modernização industrial e a mudança nos costumes acarretaram um processo de secularização, com algumas esferas da vida social ganhando autonomia em relação ao âmbito religioso. A sociedade passa a ser laica. Em consequência, acontece o processo de dessacralização progressiva da vida social. Tornar-se a sociedade laica não significa que as pessoas deixem de ser religiosas. As instituições se afastavam das suas referências morais e religiosas da Idade Média e se adaptavam
adaptavam ao novo ambiente. A secularização individual acarreta menor influência eclesiástica. A igreja passa a ter menos influência na sociedade e nas pessoas também. Isso acarreta mudança nas crenças e nos comportamentos, o que, mais uma vez, volto a repetir, não implica, porém, uma diminuição da crença em Deus ou diminuição do espírito religioso no povo da modernidade. O povo continua sendo religioso. Diante desta realidade, os católicos se organizam frente às novas conquistas sociais para a defesa tanto de um lado dos valores cristãos, como de outros lados dos seus valores e das suas conquistas sociais. E eles agem, eles conseguem meios, adotam certos meios para a sua mobilização. Os católicos agem de que forma? Fundam jornais, divulgam suas ideias, fundam revistas com críticas ao liberalismo político e à cultura secularizada, e apoiam a criação de partidos políticos para manter a solidariedade e a moral católica. Então, esta era a atuação dos católicos que se organizavam para manter a moral católica e a fé católica, mesmo na sociedade secularizada. A afirmação da Igreja de Roma e as condenações das ideias liberais e do racionalismo levaram à rejeição da Igreja pelos grupos dominantes. Por outro lado, enquanto o povo se mobilizava, os grupos dominantes reagiam, rejeitavam as condenações da Igreja de Roma às ideias liberais. Em paralelo à sociedade industrial, organizava-se a vida cristã, com a revitalização e a criação das ordens e das congregações religiosas. A vida cristã continuava sua missão, continuava sua fé e sua crença. Porém, quem estava vamos dizer assim, em nível de rejeição eram as elites dominantes contra as condenações que a igreja ia proclamando. Então, nessa época, como nós vimos, qual era a atuação da igreja? Era por meio da apologética, por meio da adesão às determinações da igreja e às sentenças condenatórias a quem se colocasse contra as sentenças da igreja. Então, a ação pastoral se desenvolvia com especial valor junto à religiosidade popular. Então, o povo continuava com sua fé cristã. Então, se desenvolve as ações populares quanto à religiosidade. É a época das festas dos santos padroeiros, das procissões, das obras da juventude, dos livros religiosos populares distribuídos em meio ao povo e das devoções, como, por exemplo, ao Sagrado Coração de Jesus, das adorações eucarísticas e das piedades marianas, e de grande impulso às peregrinações. São atividades de iniciativa popular. O povo cristão não deixa de ser religioso, é a época, então,
em que avança grandemente as devoções populares. Pio XII, também na Constituição Apostólica Inefabilis Deus, isso estamos falando no século XIX, 1854, define o dogma da Imaculada Conceição de Maria, em resposta às devoções marianas que surgiram. Em reação à secularização, em 1864, Pio IX publica a encíclica Quanta Cura. Então, nesta encíclica, Pio IX combate a secularização. E esta encíclica é conhecida como Syllabus Error, uma encíclica que deu muita repercussão na época, e até hoje a Igreja leva, não é, as consequências desta encíclica condenatória. Neste documento, Pio IX também condenou as escolas teológicas que rejeitavam alguns erros que eles viam como erros dentro da Igreja Católica. E incluiu advertências contra o totalitarismo do Estado e contra os excessos do liberalismo, bem como contra os erros acerca do matrimônio cristão. E ele declara anátema, quer dizer, à parte ou excomungados, quem persistir no erro. Então, quem persiste nas ideias que foram condenadas nesta encíclica, no Syllabus Errorum, está anatemizado, ou excomungado, em outras palavras. O Syllabus foi um texto controverso e provocou reações dentro e fora da Igreja Católica. Além disso, a propagação do positivismo cientificista e do evolucionismo de Charles Darwin e a propaganda secularista levavam à exasperação dos ânimos de ambos os lados. Então, o Papa condenando e os adeptos criticando, né? Entre esses, muitos de dentro da própria Igreja. Então, sociedade e Igreja ficaram em pé de guerra a partir do Syllabus. E chegando a Igreja a declarar condenações contundentes. Ela declarou algumas condenações. A invasão dos Estados Pontifícios e a queda de Roma em 1870 agravaram a questão. No Concílio Vaticano I, aberto em dezembro de 1869 e suspenso pela entrada das tropas italianas em Roma, foram aprovados, após acirrados debates, 2 documentos importantes: a Constituição Dogmática Dei Filius, que reafirmou os fundamentos do cristianismo diante dos erros modernos do racionalismo, e esta Constituição, que foi reestudada no Vaticano II, ela não foi eliminada, mas foi dada uma nova redação e a sua sequencial, vamos dizer assim, é a Dei Verbum. E ela, então, condenava os erros, a Dei Filius condenava o racionalismo, o materialismo e o ateísmo. E também o Vaticano I aprovou, né, a Constituição Pastor Eternus, que determinou o primado do bispo de Roma e a infalibilidade papal. Então, o Papa é infalível em questões de fé e moral, e a Dei Filius, que prevê toda a doutrina da revelação divina. Foram os 2 documentos decorrentes do Vaticano I.
Então foi um concílio rápido e que ficou inacabado porque foi interrompido, não é? Ele não foi concluído, ele foi interrompido devido à guerra, devido à invasão de Roma pelas próprias tropas italianas. Então, em 1870 e 1914, a crise da modernidade atingiu seu ápice com a exegese bíblica de origem protestante e a publicação de obras evolucionistas de Charles Darwin. Então, é época que também o protestantismo continua estudando e publicando várias obras, e a ciência evolucionista de Charles Darwin, e estudava o embate com a Igreja Católica, tanto os protestantes quanto os evolucionistas. Em 1878, o novo Papa Leão XIII, com uma visão de grande prudência e com um estilo muito pedagógico, ele, embora mantendo a condenação ao liberalismo e ao secularismo, ele apresenta propostas renovadoras, principalmente com vários documentos, principalmente no campo social e político. E muito importante nesta área foi a encíclica Rerum Novarum. Esta encíclica de 1891 vale a pena conhecer e traz consequências até hoje a Rerum Novarum. Os papas se baseiam na Rerum Novarum de Leão XIII para publicar a doutrina social da Igreja. Foi a base de toda a doutrina social da Igreja, a Rerum Novarum. Mesmo em meio a todos esses embates. Então, vejam só como o Espírito Santo sempre vai suscitando os caminhos para a Igreja manter este diálogo com as realidades da época. No início do século XX, a teologia protestante da escola de Tübingen causou atritos com a Igreja Católica, destacando-se na época o francês Alfred Loisy, o jesuíta irlandês Tyrrell, ambos condenados pela Igreja Católica. Então, nos embates, esses dois jesuítas, eles, como que, assim, vamos dizer, defendendo a doutrina protestante, acabaram condenados pela Igreja Católica. Em 1907, Pio X condena o modernismo como a síntese de todas as heresias. E também institui o juramento antimodernista. Então, para ser católico, precisava jurar ser antimodernista. Obrigatório para todo o clero, os pastores, os sacerdotes, os confessores, os pregadores, os superiores religiosos e os professores de filosofia e de teologia. Então, estes, não é? Todo o clero, principalmente quem era pároco, quem era pastor, quem era confessor, quem era pregador, os superiores religiosos, os professores de filosofia e teologia, precisavam fazer o juramento antimodernista. Na época do Papa Pio X. Paralelamente à condenação da modernidade, manifestou-se um compromisso progressivo dos católicos conservadores contra a questão social. Então, nós vimos que muitos católicos se organizavam para agir em prol das questões sociais. Porém, sempre houve excessos e contra os excessos é que alguns conservadores se organizaram, né? E deles surgiram várias propostas, dentre elas a de Frederico Ozanam,
que lançou seu chamado: Vamos aos bárbaros e sigamos Pio IX, em defesa da Igreja e da reconquista da sociedade para Cristo. Os bárbaros, nessa visão, eram aqueles trabalhadores que eram considerados perigosos por muitos cristãos, porque eram acusados de mecanização e de modernização, né? Como o Papa pedia o juramento antimodernista. Então, esta obra se difundiu por toda a Europa e contribuiu para a recristianização das classes dominantes e o fortalecimento dos núcleos operários cristãos. Tanto a favor da Igreja como contra, né? Então, aí é que surgiram os excessos, os abusos, que acabaram se desvinculando da Igreja. Sob a influência da escola vienense Tour de Lapin, a União de Friburgo deu forma ao corporativismo organicista, que era frontalmente oposto ao capitalismo liberal. Então, né, as duas frentes opostas, tanto o capitalismo quanto o conservadorismo. Neste clima de sentenças condenatórias, aí se multiplicavam as sentenças condenatórias, né? Que a Igreja entra no século XX com a teologia pendendo entre a renovação e a defesa da fé, perante as ameaças que ela sofria, ora com postura apologética e ora tentando a sua abertura ao diálogo com os novos tempos. Nesse caminho, então, no Vaticano I, ficou conhecido, como já falamos, como Concílio Inacabado. E devido às circunstâncias do momento histórico e político da Europa, os padres conciliares não puderam concluir a agenda proposta pelo concílio. Em razão da guerra e da invasão de Roma, o Papa Pio IX suspendeu, então, as atividades do Vaticano I. Neste clima de reforma que surge a partir da própria Igreja, nos tempos anteriores ao Vaticano II, aconteceram os primeiros passos nos mosteiros beneditinos em direção à reforma da liturgia, com os monges cultivando o estudo das fontes da liturgia e a leitura dos padres da Igreja inseridos na liturgia. A liturgia, então, compreendida como oportunidade de renovação, que se estende às comunidades católicas. As comunidades passam a praticar a liturgia. E um grande nome foi Jungmann, que publica em 48 2 volumes com a história da missa segundo o rito romano, chamado Missarum Solenia. Surgiam também vários esforços no sentido de renovar todo o modo de se fazer teologia, especialmente com os teólogos Moller, da escola de Tübingen, e Matthias Scheben, de Colônia, que mesclavam a eclesiologia e liturgia. Outra iniciativa foi a já citada Nouvelle Théologie, a Nova Teologia, que nasceu na França e propunha a substituição dos manuais escolásticos por uma nova teologia que voltasse às fontes, à Sagrada Escritura e aos padres da Igreja. Essas escolas, tanto de Tübingen como Nova Teologia, foram censuradas, como já falamos. Porém, destas propostas surgiram os documentos preparatórios ao Concílio Vaticano II. E esses mesmos documentos, oriundos dessas escolas, foram entregues aos padres conciliares
o que favoreceu a abertura às questões que a história e que a sociedade moderna propunham à Igreja. Eram obras que apresentavam questões propostas para a Igreja estudar. E essas questões foram estudadas no Vaticano II. Então, vejam só como o Espírito Santo vai conduzindo a Igreja. Também importante foi o movimento ecumênico. O movimento ecumênico nasceu fora da Igreja Católica, nasceu em âmbito protestante, o que motivou muitos teólogos católicos a trabalharem, cada qual na sua competência, católicos e protestantes, em direção da busca da unidade que fosse viável a ambos os cristãos, a todos os cristãos. Recorde-se a obra do teólogo dominicano francês Yves Congar, como já falamos, grande defensor do ecumenismo, isso em sua obra Verdadeira e Falsa Reforma na Igreja, publicada em 1950, precursor do ecumenismo dentro da Igreja Católica. As décadas anteriores ao concílio foram marcadas ainda pelo resgate do estudo dos padres da Igreja e das fontes da Sagrada Escritura, com edições traduzidas dos padres da Igreja por Mignet e nas coleções Sources Chrétiennes, das fontes cristãs, como já citamos, né, pelos teólogos jesuítas Daniel Lu e Henri de Lubac. A hermenêutica bíblica também se desenvolve e se distanciava daquela leitura fundamentalista, palavrista, para ter uma interpretação adequada à moral da época. O movimento bíblico ensejou a superação da concepção mecânica de inspiração bíblica, como se os textos da Escritura fossem pura e simplesmente a transcrição feita pelo hagiógrafo de um dado ditado pelo Espírito Santo. Quando sabemos, né, hoje, o estudo da revelação nos mostra, né, que os hagiógrafos agem com a sua cultura, com as suas características. Não existe são movidos pelo Espírito Santo, são inspirados pelo Espírito Santo, porém carregam, contudo, todas as suas condições humanas. A publicação da carta Divino Aflante Espírito, como dissemos, do Papa Pio XII, incentivou esta interpretação hermenêutica da Sagrada Escritura, usando o método histórico crítico, que considera o contexto dos hagiógrafos que escrevem os livros da Bíblia. Com a colaboração da história das civilizações que se acercavam ao povo judeu, e também a ajuda da arqueologia e dos estudos sobre linguagem e hermenêutica. Então, olha só quantas ciências vêm ajudar no estudo da Sagrada Escritura, já próximo ao Vaticano II, na primeira metade do século XX. As reformas de Pio X e de Pio XI também contribuíram. Foram grandes iniciativas de reforma realizadas pelos papas do século XX, antes do Vaticano II, que contribuíram para amadurecer essa decisão de se convocar este novo concílio. Citamos alguns exemplos. Visando promover a participação dos fiéis na liturgia, o Papa Pio X determinou a utilização do canto gregoriano nas paróquias.
através do moto próprio Intersolicitudes, sobre a música sacra. Então, é um documento que até hoje é muito próprio para ser estudado para a música sacra, bem como incentivou a recepção frequente da Eucaristia. Olha só, não era frequente a recepção da Eucaristia, e Pio X incentiva. Por sua vez, Pio XI incentivou a participação dos leigos na vida da Igreja, em sintonia com a hierarquia. Hierarquia e leigos trabalhando na Igreja é o grande tempo do movimento da ação católica. Então, Pio XI funda a ação católica. Pio XII concedeu liberdade para a pesquisa bíblica nos estudos da Sagrada Escritura, como já falamos, na encíclica Divino Afflante Spiritu. Com relação à liturgia, Pio XII publicou a encíclica Mediator Dei e promulgou a Semana Santa restaurada. Restaurou toda a Semana Santa, que é a base da nossa Semana Santa hoje, na Sagrada Congregação dos Ritos. E reestruturou o Tríduo Pascal, que proporcionou o enriquecimento da experiência litúrgica do povo de Deus. Então, a participação dos leigos, junto com a hierarquia da Igreja, também na Semana Santa. Porém, a convocação de um concílio, mesmo que fosse para tão somente concluir o Vaticano II, veio a dar-se somente com o sucessor de Pio XII, o Papa João XXIII. João XXIII nasceu Ângelo Giuseppe Roncalli, na província de Bérgamo, Itália, em 1881, de família pobre de camponeses. Desde jovem, estudou os 2 primeiros anos de teologia no seminário de Bérgamo, sendo admitido em 1896 na Ordem Franciscana Secular, onde professou as regras em maio de 1897. Com uma bolsa de estudos, foi aluno do Pontifício Seminário Romano, onde recebeu a ordenação sacerdotal em agosto de 1904, em Roma. Como secretário do bispo de Bérgamo, fez inúmeras viagens e visitas pastorais. Colaborou com o Jornal Católico da Diocese e foi assistente da Ação Católica Feminina. Foi também professor no seminário, se aprofundando no conhecimento de São Carlos Borromeu. Em 1915, Roncalli foi à guerra defender seu país. A segunda fase da vida de Roncalli teve início em 1921, com sua convocação pelo Papa Bento XV para integrar o Conselho das Obras Pontifícias para a propagação da fé. No papado de Pio XI, em 1925, Roncalli foi nomeado visitador apostólico para a Bulgária. Em 1934, foi delegado apostólico na Turquia e na Grécia, e administrador do Vicariato Apostólico de Istambul, onde se destacou no diálogo com os muçulmanos e ortodoxos. Em 1944, Pio XII nomeou Roncalli para ser núncio apostólico em Paris. Aos 53 anos de idade, Roncalli foi alçado a cardeal e 2 anos mais tarde, patriarca de Veneza, onde permaneceu até a sua eleição para Papa. Aos 77 anos,
chegou ao conclave e foi eleito Papa João XXIII. No dia 28 de outubro de 1958, aos 76 anos de idade. Foi uma eleição de vários escrutínios e como se pensava, então, que ele já tinha idade, que era um papa de transição, já tinha uma certa... Já estava doente, já tinha se manifestado a doença, né? Ele tinha muitas dores de estômago e veio a falecer depois, né? Com câncer no estômago. Então, depois de vários escrutínios, e não chegava a eleição do Papa, houve lá vamos dizer assim, entre aspas, um acordo que um Papa de transição não faria muita coisa e ainda mais doente. Então, resolveram, né, votar no Papa João XXIII, até então não era Papa, né, Roncalli, Cardeal Roncalli, para que se decidisse depois com mais calma quem seria o Papa da nova época de tantas contradições e tantos embates na igreja. Porém, foi um Papa de pouco tempo de papado, apenas 5 anos, realizou grandes obras na igreja, né? Ele havia atuado por 27 anos no serviço diplomático na Santa Sé, tanto no Oriente como no Ocidente, conhecia o mundo todo, né? E por 6 anos tinha sido patriarca de Veneza. Então, ele era um cardeal pastor, ele era de viver no meio do povo, pastor do povo de Deus. Seu lema episcopal era obediência e paz, a luta pela paz. A luta de Roncalli sempre foi pela paz. O Papa tornou pública sua intenção de convocar o Vaticano II no dia 25 de janeiro de 1959, praticamente nem logo após, né, a sua posse, ele foi eleito em outubro de 58, em janeiro de 59, ele tornou público o seu desejo de convocar o concílio. E como ele era tido como um papa de transição, os cardeais ficaram todos assustados. Gente, um papa idoso, doente, vai convocar um concílio, né? Haviam sido transcorridos apenas 90 dias de sua eleição. João XXIII inaugurou solenemente os trabalhos conciliares no dia 11 de outubro de 62, com o discurso, famoso discurso que mudou a história da Igreja, foi esse discurso de abertura do Vaticano II, Gaudete Mater Ecclesiae, que ele proferiu diante de mais de 2.800 bispos, além de abades e superiores gerais de ordens religiosas masculinas, procedentes de 116 países. Então, como ele era o Papa do Oriente e do Ocidente, né? Era um Papa assim, conhecido como pastor tanto no Oriente como no Ocidente, ele convocou um concílio que congregasse o mundo inteiro, concílio ecumênico. Nesse discurso, João XXIII advertiu que o Vaticano II não proporia novas doutrinas, mas apresentaria o mesmo e imutável conteúdo da fé cristã através de uma linguagem acessível aos homens e mulheres do século XX. Então, esta foi a intenção de João XXIII. Roncalli enfatizou a orientação pastoral do concílio e reafirmou que, frente aos erros, a Igreja prefere usar mais
o remédio da misericórdia do que o da severidade. Então, vejam como neste discurso de abertura, o Papa João XXIII muda o foco da igreja, que até então era de apologia e de sentenças condenatórias, inclusive obrigando ao juramento antimodernista. Agora ele fala que a igreja usa o remédio da misericórdia mais do que o da severidade. Eis aí a grande mudança de estilo da igreja provocada pelo Vaticano II. Das condenações passa para a misericórdia. A encíclica Pacem in Terris, em 1963, Paz na Terra, foi o último ato do pontificado de João XXIII. Paz na Terra foi o seu grande lema. Tão breve, um pontificado tão breve, de apenas 5 anos, mas muito intenso, dinâmico e incisivo para a Igreja Católica. Na morte do Papa, no dia 3 de junho de 1963, dia de Pentecostes, vejam só, nem um ano após aberto concílio, né? Homens e mulheres de todos os países, tanto do Oriente como do Ocidente, e de todas as religiões, choraram sua morte. João XXIII foi canonizado em abril de 2014 pelo Papa Francisco. Está aqui, então, minha gente, um resumo de como o Espírito Santo conduz a Igreja, mesmo na sua obrigação de manter o depósito da fé. O magistério da Igreja é conduzido pelo Espírito Santo para se renovar com novos ventos, não é? Como é chamado esse concílio, o concílio dos novos ventos, do novo sopro do Espírito Santo na condução da Igreja. Então, vamos pensar nesta história desta caminhada da Igreja, já tão próxima de nós, e que nós temos hoje, 50 anos após, toda essa consequência. E como será a nossa atuação? Será ainda da igreja de condenatória ou será da igreja de misericórdia? Nós, pessoalmente, eu, cada um de nós, como está sendo nossa atuação nessa igreja de hoje? Então, para refletir um pouco sobre isso, vamos pensar o que mais chamou sua atenção neste estudo sobre a teologia moderna e contemporânea que vem até os nossos dias. Comente e envie o seu estudo. Muito obrigada, bons estudos, Deus nos abençoe.